Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, trazendo para vocês mais um pós-culto, Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 11 de junho, é domingo. Nós tivemos um culto espetacular, maravilhoso, glorioso. O que seria de mim sem isso, Deus? Não, o que seria de mim sem sua presença, mas sem ter essa tribo caminhando junto? Que privilégio tem sido conhecê-los e poder aprender tanto com, eu não sei vocês, mas eu sinto assim, como se eu estivesse lá, eu sinto como se, não é idolatria não, é comunhão, é aliança, é uma coisa de sangue, é uma coisa do sangue do cordeiro, é uma coisa de corpo, é uma coisa muito gostosa, não é uma coisa pesada, não é um fardo, não é uma religiosidade, é uma delícia, não sei explicar. E eu tenho o privilégio de poder compartilhar isso com vocês, então vamos lá. Vamos começar com o culto do Shabat. Foi o Shabat aqui, Shabat, que foi dia 9, eu acho, aqui de junho. Foi na sexta-feira à noite. E a primeira palavra do Shabat foi da Violette Dixon. E ela teve um momento diante do Senhor e ela começou a orar por instruções e ela tirou férias com o esposo, eles foram na Flórida, numas praias e ela pensava, porque não vinha, né, o download, ela está acostumada a sentar lá com o Senhor e o Senhor fala. Ela escreve tudo e está tudo certo, ela tem as direções, as instruções que Deus tinha para ela. Mas não vinha, e eles saíram de férias, ela falou, então eu vou caminhar na praia todos os dias, eu estabeleci a minha disciplina com o Senhor, né? Ela falou, eu vou andar na praia todos os dias e ele vai dar o download. E foi diferente dessa vez para ela. Eles caminhavam na praia todos os dias e o que eles só conseguiam fazer era adorar ao Senhor. Eles olhavam para todos os lados e o espírito deles não conseguia pedir nada, nem que isso fosse alguma coisa boa, como guia, direção, né, diretrizes para os próximos tempos. Deus simplesmente os levava a adorar e era uma explosão de adoração, de glória, de louvor. Senhor, que nós tenhamos essa explosão de glória, de adoração. Nós te buscamos por tantas coisas que nós precisamos, mas nós queremos te ministrar mais do que o Senhor nos ministra, porque ao te ministrarmos, automaticamente o Senhor já vai estar nos ministrando. Nós tenhamos essa intencionalidade, essa revelação e esse cooperar com o Espírito Santo leva-nos a te adorar, em nome de Jesus. Nós queremos esse novo tempo, esse novo fluir em nossas vidas. Se você já tem isso, receba uma nova porção, uma nova intensidade, um novo nível, em nome de Jesus. E finalmente o Senhor falou com ela e disse, nós estamos atravessando uma barreira para uma nova dimensão. O Senhor tem falado há algum tempo já que são novos tempos. Nós estamos entrando no tempo da transição de eras, nós estamos chegando na consumação da era. E tudo em nós precisa mudar, porque são novos tempos. O Senhor falou assim para ela, eu quero limpar o seu paladar. E ela viu um tonel de vinho gigante. E ela falou, Deus, como assim? E aí ela se lembrou de quando ela fez de degustação de vinho, né? Quando você vai num tour de vinícolas, você faz degustação de vinho. Em vários restaurantes, eles fazem degustação de vinhos. E o que eles fazem entre um vinho e outro é limpar o seu paladar. Porque você experimenta 1, 2, 3, 4, e aí já misturou tudo. Seu paladar só está sentindo taninos de tudo quanto é naipe possível, né? Precisa ficar manchado o paladar. Então você degusta um, limpa o paladar, degusta outro, limpa o paladar, degusta outro. E o que o Senhor disse para ela é que eu tenho esse novo tonel de vinho, é um vinho novo, é um vinho diferente, é o vinho da próxima estação. E você precisa deixar que eu limpe o seu paladar. Muitas vezes a gente não quer a gente não quer se apartar do velho, a gente não quer deixar para trás o velho. Estou parecendo um disco quebrado, eu acho que a gente fala isso toda semana de uma forma diferente. Deus é tão criativo, né, para fazer a gente avançar, parece que ele está laçando a gente lá, vem cabra.
Nós temos uma dificuldade de deixar para trás o velho vinho, porque ele é tão gostoso, a gente já está tão familiarizado com ele, já sabe que é bom, já sabe o tipo de alegria que vai trazer, já sabe o tipo de unção que vai trazer. Mas Deus está dizendo, esse tonel você só vai experimentar se você me deixar limpar o seu paladar. Então vem Deus e limpa o seu paladar, limpa o meu paladar, diga isso, vem Deus e limpa o meu paladar. O vinho da velha estação foi maravilhoso, mas Deus tem um novo agora. E Ele não quer manchar a degustação, o saborear do próximo vinho com o vinho antigo, porque são totalmente diferentes. Ele quer que você desfrute na plenitude. Assim como você desfrutou na plenitude o antigo, Ele quer que você desfrute na plenitude o novo. Agora, o vinho da nova estação demanda um novo odre. Ele tem o tonel, mas nós somos odres. Ou seja, o odre velho precisa ser também deixado para trás. Deus quer te fazer um novo odre para que você possa desfrutar desse novo vinho, para que ele possa ser derramado em você e você seja um portador. Odre, leva, carrega, portador do novo vinho, assim como nós somos portadores da nova medida de glória que Deus vai derramar. Nós somos portadores de novos, somos odres novos para carregar o novo vinho. E então nós temos uma nova estação, um novo vinho, um paladar limpo, novos odres para sermos portadores dessa nova coisa que Deus vai fazer, que demanda que nós tenhamos um novo vinho. E Jesus, lá em Mateus 9, abre aí a sua Bíblia em Mateus 9, ele entrou num momento do seu ministério em que ele realizou muitos e muitos milagres, era algo totalmente diferente. Então, ele cura o paralítico que desce pelo telhado, ele cura a menina que morreu, Jesus vai lá e ressuscita, ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele cura cegos, ele cura possessos, surdos, mudos, e a multidão, no fim de tudo, lá no versículo 33, a multidão fala assim, as multidões se admiravam dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Nós estamos entrando nesses tempos, nos últimos dias, em que jamais se viu tal coisa. Jamais se viu o que Deus vai fazer em nossos dias. Sinais, milagres e maravilhas que acompanham os que creem e que acompanham os que creem dentro da nova estação, tendo limpo o seu paladar da última estação, os que recebem como odres novos o novo vinho para que possam ser derramados por Deus nesse novo tempo. Amados, não tenha medo de deixar para fora. Não tenham medo de deixar para trás o velho, que foi maravilhoso, que é familiar, que é confortável, que você já está acostumado. Não temas. Confia no Senhor. Nós precisamos deixar para trás o velho. É tudo novo. Ontem mesmo, pelo meu aniversário, essa semana, se você não sabe, dia 7 foi meu aniversário, tá? Nessa semana eu recebi uma palavra profética de que eu estou entrando em algo novo. Por que eu estou entrando em algo novo? Porque nós estamos andando juntos nessa transição de reinos, nessa transição de eras, e Deus tem nos dito que é tudo novo. Então eu vou receber palavras proféticas que estão dentro da tribo, que estão dentro do mover que o Senhor está nos trazendo. E porque eu quero entrar nesse novo mover. Você quer entrar nesse novo mover? Deixa Deus reformar, deixa Deus deixar para trás. Nós estamos, anota aí a palavra, nós estamos para atravessar, ou não, já atravessamos um limiar para um novo tempo, como nunca antes visto. Permita Deus limpar o seu paladar, permita o tratamento e a purificação. Atravessamos um limiar. O que é um limiar? É como se fosse uma porta, um portal, quando você pega a noiva e bota ela para dentro da casa, você atravessou o batente, é um limiar, é um limite para um novo. Acabou o velho, começou o novo, nós atravessamos, nós passamos, entramos naquele novo portal, naquela nova dimensão, naquela nova esfera. É isso que aconteceu. Nós estamos nesse momento de transição. Alguns já foram
outros estão olhando para o limiar, se preparando para atravessar, criando coragem, e outros estão no processo. Parece câmera lenta. Mas estamos nesse momento, então prepare-se, onde quer que você esteja, no antes, no meio ou no depois. Esteja ciente, há uma intencionalidade que Deus demanda de nós, de querermos deixar para trás o que passou e entrarmos nesse novo, porque a gente já está nesse momento de transição agora. E ontem nós ministramos Mateus de 1 a 23, qual foi a mudança de mentalidade que Jesus fez nos discípulos para que eles compreendessem a primeira vinda? A cruz, o processo da redenção naquela época. E nós estamos passando por esse exato mesmo momento em nossas vidas agora. Nós estamos exatamente nesse momento de mudança de mentalidade, de deixar o odre velho para trás, para conseguir abraçar, compreender, receber a revelação e se mover nesse novo, sem que o de trás nos prenda, nos impeça, nos atrapalhe, nos atrase. E na palavra do empoderamento profético de quarta-feira, o Chuck começou com o texto em Provérbios, abre aí, não é Provérbios, perdão, Isaías 56. Isaías, cadê o meu Isaías que eu tinha aberto aqui hoje de manhã? Não está mais. Isaías, cadê você, Isaías? Eu acho mais rápido na minha Bíblia de papel do que eu acho aqui nesses negocinhos, esses botãozinhos aqui. Isaías 56, 1 e 2. Deus, hoje de manhã, no quarta-feira de manhã, quando ele acordou, Deus falou com ele sobre a próxima estação e falou, esse vai ser o seu texto para a próxima estação. E é Isaías 56, 1 e 2. Assim diz Yahvé, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha salvação está prestes a vir. Transição de eras, consumação da era, segunda vinda de Cristo, novo reino. A minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar. Bem-aventurado o homem que faz isso, que guarda o juízo e a justiça, e faz justiça. O filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Então ele traz a definição do que é guardar o juízo e fazer justiça, é aquele que guarda o sábado, que não profana o sábado e que guarda a sua mão de cometer algum mal. Deus está sempre trazendo um novo entendimento para nós a respeito do sábado. Como é que a gente guarda o sábado? Como é que a gente não é legalista? Como é que a gente guarda, vive a lei? Porque, afinal de contas, Jesus é o Senhor do sábado. Então, como é que eu vou jogar fora o sábado se Jesus diz que ele é o Senhor do sábado? O jeito é entender, de ser realinhado, receber a nova revelação do Shabat, para que nós possamos viver isso. E então, depois de trazer esse texto, ele trouxe uma revelação, um testemunho de paternidade que ele teve. Teve uma época na vida dele, lá pelo ano 2000, em que ele teve muito enfermo, ele foi parar no hospital e a Sandy Jacobs profetizou sobre ele e eu trouxe uma palavra de conhecimento para ele, falou, Chuck, as suas enfermidades, ele estava sempre doente, o tempo todo ele estava doente, ele tinha muitas enfermidades. E ele ministrava, viajava sempre tantas nações aí, né, todos os dias do ano, viajando praticamente. E a Sandy falou, Deus está me mostrando que essas suas muitas enfermidades têm a ver com a paternidade. Aí, o irmão dele, naquele mesmo dia, o Keith, acredite você, o Keith ensinava para a escola dominical, e o Keith falou, olha, Deus falou para mim hoje que os seus problemas, sua enfermidade constante tem a ver com a paternidade, tem a ver com o papai, seu relacionamento com o papai, ele falou assim, o pai físico, o terreno. E aí o Chuck virou para ele, bom irmão que é, né? Eles vivem se estapeando, com muito amor, eles falam de uma maneira assim, bem pá, bem honesto, bem direto ao ponto. E ele falou, mas você tem o mesmo pai e você não vive doente que nem eu, né? Típica resposta de um irmão que quer empurrar para o outro, mas por que eu tenho e você não tem? Por que você não tem e eu tenho, né? E aí ele falou, então, Chuck, mas
O meu relacionamento com o papai era diferente do seu. Você tinha um relacionamento totalmente diferente. Você era o primogênito, o seu relacionamento com ele era outro. Os seus problemas vêm do seu relacionamento com ele. Eu tenho outros problemas, né? Não joga mais um para mim, não. E aí, um dia, ele se lembrou, na memória dele, ele se lembrou que a tia tinha chegado para o pai dele uma vez, né? O pai dele era extremamente bem-sucedido e havia conhecido ao Senhor também, mas a tia chegou e falou para o pai assim: escuta, faz tempo que eu não vejo você adorar a Deus. E o pai virou para ela e falou assim: alguns vão adorar e outros vão trabalhar para ganhar dinheiro. Aquilo, de repente, veio como uma revelação para o Chuck. E ele entendeu que havia uma fortaleza para ser quebrada na sua linhagem. Uma fortaleza que dizia respeito às prioridades, né, que Deus tinha para cada um de nós. E ele não contou o resto da libertação dele, ele foi ser liberto, né, ele não acusou todos os demônios e bruxos e feiticeiros que ele encontrava por todas as nações da terra onde ele andava por lugares bem tenebrosos. Deus mostrou para ele algo dentro da linhagem dele mesmo. Eu acho que todos nós na igreja hoje devemos ser maduros o suficiente para parar de apontar para os outros e saber por que algo está fora de alinhamento conosco. E ele foi fazer exatamente isso. Ele foi resolver esse problema. E aí ele fala assim que uma das chaves que Deus deu para restaurar esse processo nele, para limpar a linhagem, para romper com as fortalezas, né, na linhagem dele, que o estavam adoecendo, ele estava colhendo algo que vinha do pai dele e que vinha do relacionamento. Então ele é um homem extremamente próspero, tudo que ele põe a mão vira, multiplica. E as enfermidades vinham de um processo do pai dele que estava torto e que ele absorveu e ele praticava parecido, só que diferente, lógico, mas estava dentro da linhagem. Vocês estão entendendo? Eu não estou sabendo explicar, mas aí, tipo isso. E aí ele foi tratar disso e parte do alinhamento dele veio por meio do Shabat, porque ele passava, eu ministro num sábado, por exemplo, então o meu Shabat é fazendo a obra. Meu corpo não está descansando, mas está recebendo glória, porque está sendo canal de glória. Ao mesmo tempo, eu preciso de ter um momento eu com Deus. Então, eu acho um outro dia da semana que eu não estou ministrando, que eu não estou estudando, que eu não estou trabalhando, e esse é o meu momento de eu ministrar ao Senhor, só eu e Ele, na palavra, no Espírito, como Ele quiser fazer, eu faço. Cada um de nós tem que ter essa chave do Shabat, e ela vai ser diferente para todo mundo. Ou, né, vai ser diferente para cada um de nós, porque nós temos vidas totalmente diferentes, ritmos, famílias, trabalhos totalmente diferentes. Mas nós precisamos achar a chave do Shabat para a restauração de muitas coisas que estão ainda nos impedindo para que a gente possa avançar para a nova estação sem ter que lidar com essas coisas menores. A gente vai ter muita coisa grande para tratar. O mundo vai se converter em nome de Jesus, a colheita será grande, a gente tem que estar pronto para ela. Então vamos dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, dá-me as chaves do Shabat que o Senhor quer que eu receba e que eu ainda não recebi para essa nova estação. Em nome de Jesus, ensina-me. Ensina-me. Eu confio em Ti. Eu aprenderei e eu entrarei em nome de Jesus. Amém. E o Robert ministrou nesse mesmo empoderamento profético da quarta-feira a respeito do Shabat. Ele recomendou um livro que é The Messianic Church Arising, Restoring Jewish Roots. A Igreja Messiânica se levantando, a restauração das raízes judaicas. E ele falou, isso não é para você ser um prosélito do judaísmo, não é para você se converter ao judaísmo, não é para você, mas é para você entender algumas coisas que a cultura judaica preserva e que são bíblicas e que eles vivem na prática hoje, que a igreja abandonou. Então não é para você ser legalista, como eu disse, Jesus é o Senhor do sábado e ele rompeu com o legalismo dos sacerdotes, saduceus, fariseus da época, que tornaram o sábado uma prisão, uma escravidão, um fardo.
Quando o sábado é aquele momento de alegria, gozo e descanso no Senhor. Quando Deus criou o mundo, ele descansou no 7º dia, não porque ele se cansou, mas ele modelou para nós, ele demonstrou para nós a importância desse descanso. Ele fez um dia para que nós pudéssemos tirar do nosso cuidado do jardim, cuidado da nossa família, cuidado das nossas coisas, para que nós estivéssemos com ele e trouxéssemos a nossa semana para ele. Olha, uau, foi tremendo. Não é todo mundo que tem todo dia um momento com Deus. Mas de qualquer maneira, mesmo tendo o nosso momento na viração do dia, qual era a revelação da viração do dia que a gente aprendeu no seminário retrasado mesmo? É que a palavra viração é a palavra espírito. Olha que lindo isso. Toda vez que a gente se junta com Deus na viração do dia, a gente está no Espírito com Deus. A gente acessa aquele portal do Espírito Santo que habita em nós e que foi aberto no novo nascimento em Cristo. Uau, tremendo. Apesar de termos o tempo na viração do dia, nós temos um tempo semanal, nós temos um tempo mensal no Rosh Chodesh, nas primícias de cada mês. É um novo tempo, uma nova estação, uma nova semana, um novo mês, uma nova festa, um novo ciclo. Deus nos deu essas oportunidades de portais para nós estarmos com Ele. Se a gente não consegue entender o Shabat, como é que a gente vai entender Rosh Chodesh, primícia de mês? Como é que a gente vai entender Moed, Moedim, as festas bíblicas? Como é que a gente vai entender esse ciclo? São tantos ciclos. O primeiro de todos é o Shabat. Foi o primeiro que o inimigo entrou de sola para destruir. E a igreja nunca soube lidar com isso, nunca soube entender que Jesus é o Senhor do sábado. Ele veio realinhar o entendimento, a revelação do sábado, tirando de sobre o sábado o jugo que foi colocado pela religiosidade. Dá-nos essa revelação, Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Leia depois Mateus 12, versículo 8, Marcos 2, versículo 28, e Lucas 6, versículo 5. Leia para ver como Jesus lidou, tratou essa questão da acusação dos fariseus, quando os discípulos, eles falaram, a gente ouviu aí que os seus discípulos, o Robert chama da polícia do Shabat, seus discípulos estão colhendo como se eles estivessem trabalhando no sábado, eles estavam colhendo espigas, eles colheram um para comer, escolheram, ou seja, eles estavam simplesmente se alimentando, mas os óculos da religiosidade, quando olhavam aquilo, só enxergavam pecado, que Deus tinha falado que não era para trabalhar no sábado, e eles falam, eles estão trabalhando, não, estão comendo, você está curando no sábado, você está trabalhando, não, eu estou fazendo a mesma coisa que você quando você salva o seu burro, quando cai lá, o seu jumento quando cai no buraco, você não larga ele lá no sábado, você salva ele, eu estou salvando uma vida. A gente hoje tem uma religiosidade tão grande que a gente dá mais valor para focas do que para pessoas, né? Que salva tudo menos gente. E o nosso foco precisa ser realinhado, porque Deus é bom e Ele morreu por cada vida nesse planeta. Se nós não amamos as vidas, os perdidos e os achados, como é que nós vamos ministrá-los? Como é que nós vamos ser as mãos e os pés de Jesus, que é perfeito amor para com eles? Né? Fica a dica. Então, o sábado é um alinhamento, é louvor, é descanso, não é fardo, não é regra, não é legalismo, não é juízo, é tudo ao contrário. Vamos deixar Deus trazer essa revelação dos Shabbats para nós, porque é chave importante na nossa restauração, no nosso realinhamento, no deixar para trás das coisas velhas, no avançar com as coisas novas para o futuro, novo tempo. Chegamos no culto de hoje, dia 11 de junho de 2023, e na adoração, nós, e no meio na verdade, no meio dos batismos, o Keith, ele foi batizar uma moça linda, magra, né? Eu falo isso porque tem a ver com o testemunho dela, não estou sendo maldosa nem nada, e nem ele estava sendo. Mas lá atrás, quando ele a conheceu muitos anos atrás, ela era conhecida como a menina gorda, menina gorda, menina gorda, e aquilo perseguia ela, era uma prisão, era um bullying, era uma desgraça. Quem já sofreu bullying pela sua aparência sabe o que é isso, né? A cabeluda, a feia, a peluda, o peludo, o gordo, o baixinho, o magrelo demais, o espivetado, o descoordenado, né? A gente sofre muito bullying quando está crescendo, as crianças não têm muito filtro, não aprendem às vezes em casa, mas a gente passa pelo processo e vai aprendendo aos poucos, né? A carnalidade do pecado, ele vai se manifestando e aí Deus vai nos moldando até a gente aprender
Isso faz parte do nosso desenvolvimento para nós sermos firmes também, porque se a gente não sabe ouvir uma coisa negativa na vida, como as nossas crianças hoje sofrem, né? Tudo é politicamente incorreto e aí a criança nunca aprende a ouvir um não, que ouvir não é bom, porque apesar de ser politicamente incorreto, Deus nos diz não. Muitas vezes ele diz não vai saltar desse 14º andar que tu vai se espatifar lá embaixo, vai morrer. São as cercas de proteção que ele coloca para que nós não pequemos, para que nós não morramos, para que nós não sejamos destruídos. Enfim. Então ela era a menina gorda, e ela estava ali sentadinha no batismo, magra, linda, e ele falou como foi a jornada dela, né? Que um dia Deus falou para ela, sai da menina gorda, sai do jugo da menina gorda. E aquilo foi uma revelação para ela, de que ela não era aquilo que diziam dela, e ela não era aquilo que ela estava apresentando ser. E ela entrou numa jornada e chegou, não sei qual foi a jornada dela, ele não contou, ela chegou naquele momento em que ela estava bem, ela estava saudável, ela estava bonita aos olhos do mundo e aos olhos dela principalmente. A identidade dela havia sido restaurada, ela estava fora da identidade dela. E não estou dizendo que ser gordo está fora da sua identidade, ok? Tem países do mundo em que ser mais gordo do que eu, por exemplo, que eu não sou padrão para nada, né? É bonito. Então, não ouça nenhuma acusação, nenhum bullying. Esse é o testemunho dela. Nossa identidade não está na nossa aparência, mas muitas vezes a nossa aparência é o reflexo do desalinhar da nossa identidade. Anota isso e vai buscar em Deus isso. Tem gente que é magro demais, precisa colocar um pouquinho mais de gordura aí em cima desses ossos. Então, às vezes a nossa aparência é um reflexo da falta de alinhamento, do desalinhamento da nossa identidade. Cada um de nós precisa buscar isso no Senhor. Você precisa ser mais gordo, mais magro, seja lá o que for. E aí veio uma outra palavra no batismo de um senhor que, se não me engano, ele teve um relatório de câncer. E eu não me lembro agora se ele foi curado ou não, mas eu acho que a gente encontrou com ele no culto passado. E veio uma palavra de Naamã, que o profeta Elias mandou batizar, mandou, né, mergulhar lá. Foi Elias ou Eliseu? Um dos dois, que ele mergulhasse no Jordão 7 vezes. E a palavra profética veio, e eu senti aqui até, ele foi batizado 7 vezes. E eu deitei aqui, e levantei, deitei, levantei 7 vezes, profetizando que o Brasil vai ressuscitar, vai ser curado da lepra, da corrupção, e se você precisar e quiser, e se a revelação for para você, achas uma piscina aí, um chuveiro, alguma coisa, e seja batizado 7 vezes, profetize. Veio como uma palavra de conhecimento para ele, eu peguei ela para o Brasil, e se Deus quiser que você use ela para alguma outra coisa, fique à vontade, aproveite o portal que está aberto para isso em nome de Jesus. Sem legalismo, sem religiosidade, sem feitiçaria, por favor. Segundo Reis 5:10, ok? Veio 2 línguas, uma atrás da outra, terminou a primeira, não deu tempo de interpretar, já veio a segunda, e essas 2 línguas falavam uma se completava na outra, eu não sei onde uma começou e onde uma terminou na interpretação, então vou trazer o geral dela. Deus falou assim, solta o cântaro, como se ele estivesse pelando de quente, solta ele, mas ele vai cair, vai espatifar, solta o cântaro. Palavra baseada lá na mulher samaritana, no chamado da mulher samaritana de João 4. Deus, ele teve um tempo específico, Jesus, ele cronometrou a sua chegada ali. E a sua chegada ali envolvia ele estar sozinho, os discípulos já terem ido embora, não terem cruzado com a mulher samaritana no caminho dela para o poço. Então Deus tem encontros marcados para nós que são pontualíssimos, pontualésimos, pontuais, vocês entenderam? Super, super, mega pontuais, ele é cronometrado. Não perca esses encontros. Não deixe de perceber esses encontros. Agora, quando você chegar nesse encontro com Deus e você estiver ciente dele, você está prestes a receber uma revelação acerca do seu futuro e você está prestes a receber uma chave para destrancar o campo onde está o seu tesouro. Quando você estiver nesse momento,
solte o cântaro, deixe ele cair e, se necessário, deixe ele se quebrar. Porque quando se quebrar o cântaro, Deus vai te derramar como oferta. Para deixar o cântaro cair, você precisa confiar plenamente em Deus. E você terá de ir além do seu preconceito. Deus vai romper paradigmas aqui. Ele vai romper com estruturas doutrinárias, de paradigma, de cultura, de modus operandi que você tinha e que já não são mais o que Deus quer. Então, solta o cântaro, confie nele, porque se quebrar é porque Deus tem uma reforma para fazer nele, Deus vai refazer. Então, se o seu cântaro é um dom, deixa cair, deixa Deus fazer algo novo. Talvez o cântaro já esteja contaminado, já esteja profanado, talvez já não seja mais simplesmente o tempo dele, talvez ele tenha se sujado lá dentro, né? E agora você está pegando água e ela vem suja porque o seu cântaro está sujo. Confie no Senhor. Esteja disposto a entender e ouvir o futuro, não mais o passado. Deus está te dando uma chave para destrancar o campo do tesouro para o futuro. Sim e amém. Permita que a graça de Deus venha repousar sobre ti, porque quando a graça de Deus repousa sobre ti, as vidas são atraídas a ti. Faz toda a diferença. Nós somos o sacrifício. Deus mandará o fogo. Derrama o teu espírito sobre nós. Nós abriremos as nossas vidas. Eis-nos aqui, confiamos em ti. Nós cantamos isso repetidamente. Manda o teu fogo, Deus. Nós somos o sacrifício. E enquanto o Senhor derrama o teu espírito, nós abrimos as nossas vidas e nós recebemos o teu espírito, porque nós confiamos a ti, nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Sopra, Senhor, nesse fogo, sopra, Senhor, nesse fogo. E aí veio uma outra palavra que dizia assim, continuando dentro da revelação dessas línguas, quando Jesus marcou esse encontro com a mulher samaritana, que ela não sabia que ela ia ter, ele preparou o ambiente. O que ele fez? Ele mandou os discípulos para a cidade para comprar comida e ele ficou sozinho. Ele não queria que eles atrapalhassem o processo. Ele não queria que o preconceito deles, que a doutrina deles quanto aos samaritanos fosse um empecilho. Muitas vezes nós precisamos preparar esse espaço de fé para que haja a revelação, o impacto do poder de Deus, a glória de Deus nesse encontro. E muitas vezes, então, você precisa dizer tchau, gente, né? Até não sei quando. E abrir esse espaço de fé. Quando Jesus foi ressuscitar a menina que havia morrido, ele manda todo mundo sair da sala e todo mundo zomba dele, né? E aí a menina ressuscita. Ele criou um espaço de fé ali, né? De acordo com esse momento aqui que foi nos dado. E então, quando você quer criar um espaço de fé, você precisa sair do que é familiar, você precisa sair do que é religioso, você precisa mandar embora toda a incredulidade. Não são os demônios, é a sua própria incredulidade. Você precisa romper com laços e você precisa quebrar julgos. E então você pode se submeter ao Senhor e deixar Ele fazer. Então você cria e você entra nesse espaço de fé. Nós estamos nessa semana em momentos de aguardar, ter a expectativa de um encontro que Deus marcou conosco para nos trazer revelações, e nesse processo a gente vai ter que discernir um momento para... Gente, os discípulos não eram ruins, eles apenas não estavam prontos para aquele momento. E Deus decidiu que ia fazer só ele e a mulher samaritana, que eles não precisavam presenciar aquilo. Não é tudo que todo mundo tem de presenciar. Então, escolha, né, quando Deus falar, eu quero esse encontro, o Espírito Santo vai falar,
dá uma afastadinha, ou pega essa pessoa e leva essa pessoa com você, ou simplesmente corre agora para o teu quarto que eu quero fazer algo contigo. Deus vai mostrar o que a gente precisa fazer e como é que a gente vai criar esse espaço de fé para entrar nele e tirando fora toda essa familiaridade, religiosidade, incredulidade, ou pessoas que talvez não consigam entrar conosco nesse lugar, ou nesse momento, ou nesse encontro. Há uma diferença muito grande entre a cultura do mundo e a cultura do reino. E nós estamos nessa transição de reinos, nós precisamos aprender da cultura do reino para impactar a cultura do mundo. Não aprender com a do mundo e trazer para o reino, não. A gente já trouxe muita coisa do mundo conosco que já não deveria estar mais conosco. Não vamos perpetuar esse processo, vamos discernir aonde o que veio junto conosco já é tempo de romper e vamos entrar com o novo de Deus para nós agora, em nome de Jesus. O Robert começou a ensinar, o tema da sua palavra foi entrar na dimensão de glória, habitando em sua presença. E então ele trouxe toda a analogia, ele trouxe o fim da palavra do Chuck, né, em que nós estamos numa guerra pelo reino, na guerra pela transição de reinos, e isso envolve a presença e a glória de Deus. E nós estamos num momento de restituição divina, de recuperação, né, de restituição, e nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus e a glória de Deus. Então ele voltou lá no Éden, coisa que eu amo fazer também, né, e ele falou, olha, no Éden a glória de Deus, ela circulava continuamente, ele mostrou um gráficozinho, Deus e o homem. Deus nos abençoa, nós agradecemos. Deus nos abençoa, nós o adoramos. Deus nos traz provisão, supre as nossas necessidades e nós o adoramos. É um ciclo constante, é o ciclo da glória, é o ciclo da comunhão com Deus. E esse ciclo ele foi quebrado quando Satanás entrou na história. Agora, ele comparou, o exemplo que ele deu da presença de Deus foi o Wi-Fi que está aí na sua casa, né? O sinal de internet. Deus está sempre conosco, mas a gente nem sempre percebe que ele está ali. O Wi-Fi, ele está ligado aí na sua casa. Você vai perceber que ele não está funcionando quando você for tentar acessar os seus dispositivos, né? Você vai tentar puxar qualquer coisa no seu celular. Se você tiver sem o seu sinal de internet, sem o seu provedor de sinal lá, o seu TIM Vivo, sei lá o que você tem aí, se não estiver funcionando, você vai perceber que a presença se foi, que o sinal se foi. E a presença de Deus ela é muito parecida com isso. Você tem ela constantemente ao seu redor. Você vai perceber que ela não está ali quando, de repente, você não consegue acessar aquilo que você tinha acesso antes. Mas você nem sempre tem a presença de Deus, ela, apesar dela ser constante, ela nem sempre se manifesta, nem sempre é o Shekinah de Deus, nem sempre é algo visível, tangível, audível, perceptível. E então, quando o sinal de Wi-Fi some, você de repente percebe que não está dando para acessar. Mas quando ele está funcionando, você vai ter a percepção dele funcionando quando você liga o seu dispositivo e aparece lá a imagem, você consegue fazer a busca, você consegue entrar no Google, né? Então, no Jardim do Éden, a glória de Deus, ela era permanente ali. O homem tinha comunhão permanente com o Senhor. Então, tudo era perfeito. O homem era perfeito. A presença de Deus era constante. A comunhão sempre acontecia. A bênção era constante. A provisão era abundante. A alegria sempre ali. A bondade de Deus sempre ali. A paz de Deus estava sempre ali. Havia plenitude, saúde perfeita, bem-estar. Tudo estava no prumo, tudo estava na perfeição da intenção de Deus para a criação. E então, a glória, o ciclo da comunhão estava intacto. Quando o inimigo entrou nessa equação, o homem saiu do Éden, ele saiu de tudo isso. Ele perdeu tudo isso. Ele entrou na maldição, na morte, na dor, na doença, na enfermidade, na degeneração, na decomposição, no processo de envelhecimento, adoecimento e morte. E aí Deus, dentro do seu plano da redenção, ele estabeleceu coisas em meio a Israel, em meio aos descendentes de Abraão, para que eles pudessem ver como seria a retomada como seria o retorno a esse Éden. Então ele falou para Moisés edificar o tabernáculo, e o tabernáculo ele ficava no meio de todas as tribos, então a centralidade de Deus na vida do povo. O tabernáculo, a presença, o Shekinah,
né? A glória de Deus, ela habitava ali na Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, e era central. Então, a vida de Deus deveria ser central, a presença de Deus deveria ser central. Ali haveria louvor, havia adoração, era um ponto de encontro com Deus. Ali Deus habitava com o povo. Então, hoje nós temos Yeshua Emanuel. Yeshua, aquele que vem para salvar, aquele que salva, Yahvé é salvação, Emanuel, conosco aqui na terra. Yeshua Emanuel, Deus conosco na terra para salvar. Ele deve ser o centro da nossa vida, com ele nós temos comunhão constante, há um ciclo de comunhão alimentado pela sua provisão e a nossa adoração, a sua provisão e bênção, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós correspondemos com ele e alimentamos esse ciclo de comunhão. Depois do tabernáculo veio o templo em Sião, em Jerusalém, e tudo ali nos arredores do templo era diferente, porque a glória de Deus estava ali, antes dela ser removida, né? Enquanto ela estava ali, há relatos que o Talmud diz, olha, a carne nunca apodrecia ali, eles eram um super açougue a céu aberto, né? Então devia ter muita mosca ali, mas eles falavam, é sobrenatural, as moscas não chegam aqui, porque a glória de Deus estava ali. Aonde a glória de Deus está, tudo muda. Né? Quando a glória de Deus os acompanhou pelo deserto, as sandálias não se gastavam, a comida caía do céu, havia uma provisão constante, um cuidado constante de Deus. Quando eles foram para o templo em Jerusalém, não havia moscas, a glória de Deus estava ali, havia milagres, sinais, maravilhas, mas ali, quando eles estavam andando com Deus, a glória permanecia ali. E nós somos essa habitação de Deus. A palavra shakan, que é eu habitarei com eles, ela é habitar, shakan, é a mesma raiz da palavra Shekinah, a glória manifesta de Deus. Então, se ele quer habitar conosco, ele ali também quer manifestar a sua glória. Quando eles estavam no Egito, ele não falou, eu vou tirar vocês do Egito para levar vocês para a terra prometida. Não, ele disse, eu vou tirar vocês da escravidão porque eu quero habitar em seu meio, quero estar com vocês. E estando eu com vocês, os levarei para a terra prometida. E o processo para nós não é só ter o tabernáculo, não é só ter o templo. Jesus trouxe para nós o rasgar do véu da sua carne. E nesse rasgar do véu da sua carne, ele abriu a porta, o portal, o caminho. Ele fez com que o impedimento fosse removido. O impedimento era o nosso espírito que estava morto em delitos e pecados por causa da desobediência de Adão, e isso expulsou o Espírito Santo, matou a casa do Espírito Santo. Quando Jesus rasga a sua carne, ele abre o véu, ele abre a cortina que está diante da arca, e ele dá acesso não só ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote se rasga, o próprio Cristo se rasga, para que nós possamos acessar esse portal. Agora o vivo e novo caminho está aberto, e ele, ao aceitarmos, ao crermos, ao entrarmos, ele providencia um espírito vivificado, o Espírito Santo agora pode habitar em nós, e nós podemos transitar e acessar esses portais de glória, de acesso à árvore da vida, acesso ao que nós perdemos por causa da queda de Adão. Então, nós temos esses portais abertos pela carne, pelo corpo de Jesus que foi rasgado, e a nossa herança é sermos como escadas de Jacó, é sermos portais ambulantes onde a glória de Deus habita, e aonde nós formos, nós como portadores de glória, nós derramamos dessa glória, nós resplandecemos essa glória, como Jesus é o resplendor da glória do Pai. Se eu entro em Cristo, minhas mãos entram nas mãos dele, meus braços nos seus braços, meus pés nos seus pés, minha cabeça em sua cabeça, meu coração em seu coração, o sopro de vida dele saindo pela minha boca. Eu agora sou um portador, um resplendor da glória do Pai, porque eu estou dentro de Cristo, não por mim, por ele. E agora, estando dentro desse tabernáculo vivo que é Jesus, e o Espírito Santo vem, eu sou agora um templo, certo? Porque eu estou dentro do tabernáculo vivo, eu me torno um tabernáculo. O Espírito Santo habita neste tabernáculo, é um tabernáculo dentro de outro tabernáculo, ou seja, somos o corpo de fato de Cristo aqui na terra.
como ele, somos portadores da sua glória. Somos aptos para guerrear nessa guerra de reinos. Nós vivemos nessa dimensão de glória e o Senhor diz para nós, nesse último tempo, abra sua Bíblia em Isaías 60, versículo 1 diz assim: levanta-te e resplandece, pois a chegada a tua luz. Quem é a tua luz? É a luz de Deus, são os 7 Espíritos de Deus, a menorá, que é Jesus, brilhando através da sua vida. Levanta-te e resplandece, pois Jesus, a luz do mundo, é chegada, e ela vem, ela nasce sobre ti, e olha, você está em trevas, eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, Jesus, a glória de Deus, aparece resplandecente Yahvé, e a sua glória vem. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Sim, está falando de Jerusalém, dentro do propósito de Yahvé, Yeshua Emanuel, o governador, o regente, o príncipe da paz, o rei dos reis, governando a partir de Sião. 2 dimensões se fundindo. Perceba, Jerusalém vai descer, certo? A Nova Jerusalém, ela desce, ela não sobe. Isso é para um tempo específico. Mas Deus está nos preparando para esse tempo específico. Ele está nos preparando como portadores da glória de Deus para efetuar essa transição de reinos, preparando o povo que está em trevas para que eles recebam a luz de Jesus. E como somos o seu corpo, essa luz vai emanar primariamente de nós. Ele vai nos usar nesses sinais, milagres e maravilhas para trazer as nações para ele, porque nós vamos discipular nações, não só vidas. Começamos com as vidas, mas vamos transicionar para nações. E a palavra final, que veio como uma cereja em cima do bolo, né? A coroa da coisa. Nós somos a palavra. Quando Deus diz em Gênesis que Deus soprou em Adão e ele se tornou alma vivente, a raiz da profundidade dessa palavra alma é fogo, fogo, fogo. Nós somos fogos, fogareiros viventes. Nós não devemos mais temer a nossa identidade, porque veio uma palavra profética no meio de algum momento do culto em que dizia assim, que nós temos medo do fogo, temos medo do fogo. É como nós termos medo da nossa identidade afogueada em Deus. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, eles não queimaram porque eles mesmos eram fogo consumidor do Senhor e aquele outro fogo estranho não pôde queimá-los. E eles estavam ali junto com... segura. Eles estavam ali com a vela do meio que era usada para acender todas as outras, que é Jesus. Então ele, o próprio fogo consumidor, estava andando ali no meio daquela fornalha junto com outros que ele fez fogos consumidores, incandescentes, servos incandescentes. Nós entramos, Senhor, na identidade que o Senhor tem para nós. Nós não arredaremos, nós não retrocederemos, nós não temeremos sermos fogo consumidor sobre esta terra, custe o que custar. Nós viveremos a tua dimensão de glória de forma intencional. Dá-nos a revelação de nós podermos viver e andar e caminhar nessas dimensões de glória constantemente, em nome de Jesus. Eu quero dar um exemplo para vocês do que deve ser o nosso normal daqui para frente. Eu não cheguei lá ainda, mas eu tenho um exemplo disso. Nós precisamos estar constantemente cientes das dimensões do Espírito que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser multitarefa nessa hora, multiciência. Ver o que está acontecendo aqui no físico e também ver o que está acontecendo nas dimensões do Espírito. Perceber o que está no físico e perceber as dimensões do Espírito. Especialmente, não estou falando de trevas, tá? A gente vê as trevas muito fácil. Estou falando de luz, estou falando do reino, estou falando do que Deus está fazendo, estou falando dos anjos do Senhor. Nós precisamos estar cientes. Então, eu estava aqui um dia, um amigo estava aqui vendo o meu álbum de 50 anos,
da festa, né, do aniversário, e ele estava falando comigo, e ele estava falando, e eu comecei a ter uma visão, e eu levantei a mão, e eu falei assim para ele, pode continuar falando, eu estou te ouvindo. E enquanto eu estava ouvindo, eu estava adorando, e eu estava na sala do trono, e eu vi a noiva nos braços de Jesus, eles rodopiavam em cima do mar de vidro, de cristal. E eu estava ouvindo, depois eu ainda conversei com ele no meio da visão. Porque eu estou ciente, naquele momento eu estava ciente do que estava acontecendo nas dimensões do Espírito, mas eu não senti que o Espírito Santo falou assim para mim, interrompe e vem. Não, ele graciosamente me deu um ouvido para eu ouvir e conversar ao mesmo tempo em que eu estava adorando. E a sensação que eu tinha é que eu estava plenamente adorando, mas eu ainda estava ouvindo, mas eu estava plenamente ali. Nós precisamos aprender a viver esta glória. Quando Davi levou a arca para Jerusalém, ele consagrou alguns levitas para estarem ali, e o povo podia vir e adorar. Enquanto eles faziam turnos, a glória não parava de existir. A glória não se apartava dali. Nós somos o tabernáculo vivo. A glória não se aparta de nós. Nós somos portais de glória. A glória de Deus já está descendo. A Nova Jerusalém já começou a sua descida. E ao aproximar-se da terra, os nossos portais vão diminuir. Tá tudo encolhendo, está tudo se aproximando. A terra vai começar a reagir. E nós, eu sei que eu estou falando de dimensões, eu não estou falando de distância física, mas entenda, há uma intensificação da glória de Deus próximo de nós, os nossos odres vão sentir. Eu temo que para aqueles que não quiserem soltar o odre, que ele vai ser derrubado pela glória de Deus. É mais fácil e mais rápido a gente soltar o raio do negócio, o bendito do odre, que era maravilhoso, mas que não serve mais para agora. Aquele cântaro, ele precisa ser derramado, ele precisa ser derrubado. Deus está fazendo algo novo, amados. Nós precisamos ter essa intencionalidade de viver, habitar nessa glória que habita em nós constantemente. E vermos esse resplendor se manifestar em nosso meio. É o tempo. É tempo. Nós possamos entrar nesse novo tempo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Este é o corpo do nosso amado, que foi partido por nós. Foi moído, ferido por nossas transgressões, nossos pecados e iniquidades. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos crucificados contigo, sepultados contigo. Contigo nós ressuscitamos para a novidade de vida. E somos agora odres novos, vasos aptos, cântaros para derramar a tua água viva. E nós comemos de ti porque queremos ser participantes, não só da sua morte, mas da sua ressurreição, da sua vida, da glória que resplandece em ti. Nós comemos. Em nome de Jesus. Comemos pela nossa transição, pela nossa vida, pelo nosso quebrar e refazer. Nós confiamos na obra que o Senhor quer fazer nesse tempo em nossas vidas. Nós comemos por todos aqueles em nossas famílias que nós oramos, pelos perdidos que estão ao nosso redor, que um dia vão participar de Ti também. O Brasil come do Teu sacrifício, do Teu corpo. Haja ressurreição, haja vida no Brasil. Haja vida em São Paulo.
Foi sem querer que eu enchi o copo desse tanto aqui, não é normal. O meu normal é aqui. Eu acho que Deus estava querendo uma porção dobrada. Não, eu não pensei isso na hora, pensando só agora. Nefesh, a vida está na alma. A vida de Cristo está na sua alma, está no seu sangue. A vida está no sangue, a alma está no sangue. A palavra vida no sangue é alma, é nefesh. Obrigada, Senhor, porque nós vamos beber da tua vida, nós vamos beber da tua essência, da tua divindade, do teu DNA, por meio do qual nós seremos capacitados e empoderados para realizar sinais, milagres e maravilhas no teu nome, que é sobre todo nome. Não há um nome mais espetacular do que o seu, Yeshua Emanuel. Nós bebemos no Deus que veio para a terra para salvar. Bebemos do teu sangue, da tua vida, da tua glória, da luz de Deus que está no teu sangue. Enche esses odres com um novo vinho. Odres novos, odres novos, odres novos, habitações novas da tua glória, casas renovadas, restauradas, reformadas para a tua glória. Sim, Deus. É tempo do Brasil ser casa da glória de Deus. Faz em nós, faz nesta nação. Levanta, levanta, levanta esta nação. Ressuscita, Brasil, ressuscita para a glória de Deus. Brasil, nação adoradora, nação portadora da glória de Deus. Levanta-te em sinais, milagres e maravilhas, resplendor da glória de Deus entre as nações da terra. Levanta-te, Brasil. Nós bebemos de ti, Senhor, participando da tua glória, da tua ressurreição. Queremos ter parte de ti, sermos membros do teu corpo. Lechaim. Aleluia. Glória a Deus. Nós declaramos que entramos no tempo de Deus. Nós entramos neste novo tempo de Deus, em nome de Jesus. Nós entramos nesse novo tempo de Deus. O Brasil entra nesse novo tempo de Deus. E nós vamos viver glória. Vamos viver constantemente na tua glória. Vamos viver nessa dimensão de glória. Em nome de Jesus. Para a glória do Pai. Pelo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Yeshua Emanuel, Rei feroz, conquistador, que vem, está chegando, está às portas. Aleluia. Amém, amados. Deus glorioso. Amo vocês. Sábado que vem não tem seminário, é no outro, daqui a 15 dias. E essa semana vai ser espetacular, amém? Nós vamos entrar, nós vamos transicionar, nós vamos de fato todos atravessar, eu profetizo que todos vão atravessar o limiar, entrar nesse novo tempo que já começou. E eu te abençoo nessa jornada em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém? E amém. Aleluia. Shalom, shalom.